noite a todos. Nós convidamos vocês, onde quer que você esteja, na sua casa, a adorar ao Rei, porque o Rei chegou. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Então, com seu coração sincero, com toda a sua alegria, adore ao Rei. Jesus, seu nome é Jesus. Já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Oh, já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o Já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, e em seu nome os gigantes cairão. Oh, já posso ouvir o seu rugido aqui. Oh, cairão. Sim, ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço seus passos. Sim, ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço seus passos. Sim, ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado, exaltado. Digno é o Senhor de todo louvor, digno é o Senhor de toda honra e de toda glória. Exaltado seja o teu santo e poderoso nome, aquele que venceu a morte, aquele que tem a chave da vitória. Então você aí em casa, meu irmão,
Creia no Senhor, creia que o Senhor está aí contigo agora, olhando as suas dificuldades, porque algo novo o Senhor tem para você, algo novo o Senhor tem para nós. Então, querido, se coloque agora diante do Pai, abre o seu coração para Ele agora. Você pai, você mãe, diante dessa situação que nós estamos ainda se enfrentando, situações difíceis de crise, mas nunca esqueça que o nosso Deus, Ele é soberano e Ele reina sobre todas as coisas. E Ele sair do teu lado, e Ele quer fazer algo novo na tua vida. Ele quer restituir a alegria da tua família, restituir a alegria do teu casamento. Em nome de Jesus, creia no Senhor nessa noite. Vamos continuar adorando ao Pai. Sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Receba essa palavra em nome de Jesus. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar.
O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão. Creia nisso. Bênçãos te seguirão. O que passou? E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Deus, Pai querido, bendito da minha alma, glorificamos a Ti, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, ainda que a gente não consiga ver, mas continua, Senhor, a nos envolver de tal forma que a gente não venha se preocupar com as coisas que estão acontecendo, Pai, para o Senhor, porque sim, Pai, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Gera em nós, Senhor, essa confiança em Ti a cada dia, Deus. Pode nos faltar, Deus, o nosso alimento. Pode nos faltar roupas novas. Mas que não falte, Senhor, a Tua presença nas nossas vidas. Porque, Senhor, sem Ti nada somos, Deus. Nós somos tão dependentes de Ti, Pai. Nós somos carentes de Ti, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Olha para nós, Senhor. Olha para o Teu povo espalhado aí no mundo inteiro. Cuida, Senhor, das famílias, ó Pai. Quantos lares, Senhor, estão sendo destruídos. Quantas famílias, Senhor, estão sendo atacadas, Deus. Ah, Senhor, quanta mãe, Pai, estão chorando agora pelo retorno dos seus filhos para suas casas, pela reconciliação contigo, Deus. Quantos pais, Senhor, sacerdotes de seus lares, das suas casas, estão preocupados, Deus. Muitos estão desempregados. Mas tem misericórdia, Pai, do Teu povo, Senhor. Que nós possamos nos curvar diante de Ti, clamar ao Senhor, porque o nosso socorro só vem de Ti, Pai. Sabemos, Pai, o que vai nos acontecer daqui a 1 hora. Não sabemos o que vai acontecer o amanhã. Mas, Senhor, queremos estar na Tua presença. Vale mais um dia na Tua presença, Pai.
Vale mais um dia na tua presença. Então, Senhor, nos envolve nessa noite. Nos envolve nessa noite. Em nome de Jesus. Pai. Glória do teu nome, Senhor. Assim te clamamos. Pela tua igreja. Pelo despertamento da tua igreja. Senhor, também queremos te pedir pelos missionários, Deus. Cuida, Senhor, dos missionários espalhados aí no mundo inteiro, Pai. Quantos estão, Senhor, tendo, Pai, tendo para o teu amor, o teu evangelho. Então continue também, Senhor, a sustentar o teu povo, o seu ministério, Senhor. Os seus missionários, em nome de Jesus, Senhor. Para honra e glória do teu nome, Pai, assim te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Olá, queridos irmãos, boa noite. Como é bom poder estar aqui com vocês falando, né, sobre esse mês tão precioso que nós estamos iniciando hoje, domingo, dia 2 de maio. Nós iniciamos, né, no nosso calendário o mês da família. Então, né, glórias a Deus, nós finalizamos o mês de abril para a glória de Deus, né? E agora nós iniciamos o mês de maio falando sobre família, né? Esse bem tão precioso que todos nós temos e que valorizamos tanto. Então, eu quero convidar vocês a já se acalmarem, senta aí no seu lugarzinho, vamos falar com Deus, entregar ao Senhor esse momento de palavra, de ministração, que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada, Deus, pela família que o Senhor nos deu. Meu Pai, eu coloco perante o Senhor as nossas vidas. Nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, nós entregamos o mês de maio em tuas mãos, que seja um mês de aprendizado, um mês de tratamento, de crescimento, meu Pai. Continue abençoando cada família que está nos assistindo, cada irmão que assistirá, meu Deus, esse culto. Que o Senhor esteja falando nos nossos corações. Nós entregamos tudo o que fazemos em tuas mãos e te louvamos, meu Pai, porque o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nesse mês de maio, o nosso tema será raízes, valores familiares imutáveis. Nós temos aqui, né, o nosso cartaz, os irmãos já devem ter visto aí pelas redes sociais. Nesse mês, nós falaremos sobre essas raízes da família. São raízes profundas, raízes, né, que fortalecem essa árvore que chamamos de família e não a deixa cair, não a deixa, né, morrer, quebrar, né? Então, durante todo esse mês de maio nós falaremos de raízes e nessas raízes nós encontramos esses valores imutáveis da família, porque as nossas raízes elas estão baseadas no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra e nos seus ensinamentos. Então, por isso, né, as nossas famílias, elas resistem e a instituição família resiste há tantos anos, desde a criação, porque é um projeto divino, é uma bênção de Deus. E aí, nesse mês de maio, nós teremos muita coisa bacana, algumas programações, né, diante desse cenário de pandemia, elas serão online, e aí a gente vai comunicando também, né, pelo nosso grupo da igreja, pelas nossas redes sociais. E aí, assim, só para deixar um gostinho de água na boca para vocês, nesse mês de maio nós teremos, semana que vem, no próximo domingo, dia 9 de maio, né, a nossa ceia do Senhor, celebraremos a ceia do Senhor no próximo domingo. Então, já prepara aí o seu kitzinho da ceia, o pãozinho, o suco de uva. Se reúna, é Dia das Mães, então é uma oportunidade excelente para nós, em memória do Senhor, estarmos aí celebrando esse momento de comunhão em família.
Então, semana que vem, Ceia do Senhor. Nesse mês de maio nós teremos o nosso famoso culto doméstico, aquele culto da família que acontecerá às terças-feiras, né? Nós teremos também o nosso dia de ação de graças, o dia do desafio em família e a renovação de votos, dentre outras programações que teremos nesse mês. Então, assim, o mês de maio está recheado de coisa boa. Participe conosco, nós falaremos de família, de todos os aspectos, né, que envolve a família. Nós falaremos aí dos projetos do Senhor para os pais, para os filhos, para os esposos, esposas, para a família como um todo, né, como servos do Senhor, o que o nosso mestre, ele planejou para nós. E nesse domingo, já abrindo aí o mês de maio, nós falaremos sobre o mito da família perfeita, né? Quando nós pensamos em família, muitas coisas vêm à nossa mente, né? Muitos exemplos de família, muitos contextos familiares vêm à nossa mente, talvez porque a nossa família muitas vezes ela foge um pouquinho, né, daquilo que se convencionou ser o padrão. Muitas vezes nós vemos ao nosso redor algumas outras pessoas passando pelos seus desafios em família. Então, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos e quero aqui, né, trazer à luz sobre esse tema, né, esse mito da família perfeita. Não há família perfeita. Mas Tamires, a minha família é tão boa, a minha família é excelente, eu louvo a Deus pela minha família, queridos, eu também louvo a Deus pela minha família. Embora estejamos longe de sermos perfeitos, nós louvamos ao Senhor pela nossa família, porque é nela que nós aprendemos, é nela que nós crescemos, mas isso não invalida o fato de que é um mito dizer que as famílias são perfeitas. E por que, Tamires, é um mito? Porque ninguém tem a família que deseja. Por mais que nós amemos a nossa família, que nós façamos, né, juntemos aí todas as nossas forças para desenvolver, para melhorar a nossa família, ainda assim, por mais que eu olhe para minha família e fale, não, minha família está do jeitinho que eu quero. Em nós, enquanto seres humanos, sempre há aquele sentimento de que eu posso melhorar. Podemos melhorar mais um pouquinho, ainda dá, né? Poderia ser melhor, poderia, né, mudar aqui, mudar ali. Então, por isso que dizer que existe uma família perfeita é um mito, é um grande mito. Nós somos seres imperfeitos vivendo juntos. Então, imagina, a família é aquilo, né, que o pastor Mateus sempre compartilha com a gente, né? Tem tudo para dar errado, mas dá certo, porque é uma instituição criada por Deus. E dentro, né, desse contexto, eu quero convidar os irmãos a pegarem aí já a sua Bíblia. Se quiserem, se assim desejarem, pega um caderninho de anotação, uma caneta, vai registrando aí. E eu acho incrível, por isso eu valorizo tanto a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, porque na Bíblia nós sempre podemos aprofundar um pouquinho mais, a gente sempre pode mergulhar nesse oceano, né, que o Senhor nos deixou, e estamos ali sempre vendo coisas diferentes. Então, para você, né, que está aí pensando, poxa, esse mês eu sou solteiro, ou, né, eu não estou perto da minha família, então esse mês vai falar só de casamento, só de família, só dessas coisas. Não, nós falaremos sobre a palavra de Deus, sobre os fundamentos, sobre os valores imutáveis dessa instituição que o Senhor criou. Embora existam famílias diversificadas, várias formatações de família, nós estamos aqui para dizer, para falar, para compartilhar sobre os princípios do Senhor ao criar família. E o que é mais incrível é que o nosso manual de fé e prática, ele está recheado de famílias que não foram nem um pouco perfeitas, mas que nos deixaram grandes lições. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês, né, um estudo de caso. Nós vamos fazer um estudo de caso. Eu trouxe para vocês aqui a família de Jacó. Uma família, né, mais especificamente ali naquele período, quando vemos relatando o início
né, das experiências de José, e a experiência mais marcante, né, quando José é vendido pelos seus irmãos. Então nós falaremos sobre essa família que está na Bíblia, não porque é perfeita, mas porque tem muita coisa a ensinar, porque também, apesar de todos os problemas, são famílias como nós, a nossa, e que ali o Senhor, né, em todo esse processo, o Senhor fez questão de usá-los para a glória dele e de trazer-nos ensinamentos. Então já abre aí sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. E aqui, irmãos, é muito importante quando nós falamos de família, né? Quando eu falo assim, família, muita coisa vem à sua cabeça. Talvez você esteja pensando, a minha família não é do jeito que eu gostaria. Ou talvez, o meu pai poderia ser dessa forma. Meu filho poderia ser tão mais obediente. Se minha família fosse assim. Se minha família fosse como a de fulano. Ou, se minha família fizesse isso. Se nós sentássemos juntos à mesa para comer. Então, muitas coisas vêm à nossa cabeça, principalmente a ideia de que a minha família não é talvez como eu gostaria, ou se é como eu gostaria, sempre tem algo que possa melhorar. Então, assim, para nós é um desafio, e o maior desafio é entender que a família, ela não é perfeita, isso é um mito, mas que mesmo sendo imperfeitos, nós podemos glorificar o Senhor, e dentro da nossa família, nós nos desenvolvermos conforme a vontade de Deus, nos amarmos ali nós aprendermos sobre esses valores imutáveis que levaremos e perpetuaremos, né? Muitos de nós deixarão como legado, então isso é muito importante. E aí a gente abre a nossa Bíblia lá, livro de Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia. Hoje tá fácil, hein? Primeiro capítulo da Bíblia, versículo 37. A gente encontra, né, esse caso, essa história incrível, mas que também está recheada de detalhes muito comuns nas nossas famílias, né? E é importante, irmãos, não quero aqui dizer que Tamiris não acredita na família. Pelo contrário, eu vivo em família e eu amo ser família e ter uma família. Eu glorifico ao Senhor por isso. Mas nós somos seres imperfeitos, que precisamos melhorar, que precisamos observar, porque como a palavra de Deus sempre nos alerta, o nosso coração ele é enganoso. E muitas vezes nós somos levados a agirmos de certas maneiras que vão sim tornar a nossa família, vão causar talvez algumas crises, alguns problemas na nossa família. Então, observando aí o exemplo da família de Jacó, né, esse filho José, o filho mais novo aí, a gente vai tirar algumas lições. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler Gênesis capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 21, diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 16 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Tamires, quem é Bila e quem é Zilpa? Nós falaremos sobre elas. Mulheres de seu pai. E trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com
e com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Bem sugestivo, né? Observando essa estrutura, essa formatação familiar deles, né? Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que você tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe, os teus irmãos, que lhe tenham... eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinarem perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava aquilo consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os seus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim os enviou no vale de Hebrom e foi a Siquém. Um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? Procuro meus irmãos, dize-me, onde apacentam o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia uns aos outros: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa cisterna. E diremos: um animal selvagem o comeu. Vejamos em que darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós engrandecemos o seu nome, porque sabemos, meu Pai, que a palavra do Senhor é o nosso manual, meu Pai, é o nosso guia. Te pedimos agora que na instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor, o Senhor esteja falando ao nosso coração, esteja nos ensinando aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Nós entregamos tudo em tuas mãos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história ela é muito incrível, como eu falei, de perfeita não tem nada. Mas essa história de Jacó, ela não inicia aqui nesse contexto de José. A gente percebe que essa história de rivalidade, de competição, ela acontece anos antes, né? Os irmãos depois podem olhar lá no capítulo 30, a gente vê essa competição, essa rivalidade, essa disputa ali entre Lia e Raquel. E aí é justamente, né, nesse contexto que entram Zilpa e Bila, que eram as servas, né, de Raquel e Lia. E aí, como os irmãos sabem, a intenção de Raquel e Lia era chamar a atenção de Jacó. Elas queriam o afeto de Jacó, elas queriam ser vistas, serem mais amadas, né? E a gente sabe que Jacó também tratava com preferência. Aqui, claro, né, nós vimos aí que há esse contexto, né, em que Jacó tinha mais de uma mulher. Acontece, irmãos, isso por conta do pecado, né, por conta da maldade no coração do homem, né, porque o projeto inicial de Deus não foi esse, tanto que, né, Deus ele cria, né, apenas um homem e uma mulher para que sejam um casal. Então, assim, salva as devidas proporções, entendendo aí esse contexto histórico, a gente avança mais um pouco. E aí lá no capítulo 30 a gente vê Lia e Raquel disputando pela atenção de Jacó, né? E por isso elas começam a dar as suas servas para engravidarem de Jacó. E aí a família cresce. Imaginem os irmãos, uma família, né, com todas essas mães e com o pai, com esses filhos, com 11 filhos. Imaginem só, imaginem todos esses filhos. Então a gente percebe, né, como alguns problemas virão. E aí eu quero voltar aos irmãos no entendimento desse contexto, porque no capítulo 37, aqui quando ele enfatiza, né, esta história de Jacó, eu acho que ele fala sempre
ele fala isso aqui no início do capítulo 37, vai mostrar porque justamente esse é um marco na história do povo da aliança. É nesse capítulo aqui que essa paz ela vai ser quebrada, né? Mais à frente no capítulo 38 a gente vê ali um casamento misto, né? Quando Judá ele se envolvem com as cananeias, né? Acaba ali se casando, então a gente percebe que começa a destruição dessa estrutura, né? Bem aqui nesse capítulo 37, porque é muito marcante, né? Nós vemos aqui essa história de ódio entre os irmãos, de ciúme, de um pai que tem preferência por um filho do que aos outros, talvez por seu caçulinha e tudo, e aí cada um, né, sabe a forma como vai agir, mas o que não nos isenta da responsabilidade de cuidarmos das emoções dos nossos queridos, né, dos nossos filhos, daqueles que moram conosco, porque isso faz muita diferença, né? E aí aqui nós vemos, né, que José, ele vem nessa trajetória, né, de rejeitado, né, mas embora fosse ali um filho obediente, um filho piedoso, nós vemos ali que José ele foi rejeitado, abandonado pelos seus irmãos, né, que conspiraram contra a sua vida, e até José se tornar ali o libertador dessa família da aliança, né? Como nós já conhecemos aí o desenrolar dessa história, quando José ele é vendido e aí depois ele se torna, né, um chefe lá no Egito, e ele se torna, né, abaixo do comandante, era ele que, né, conduzia ali, a voz dele tinha muito peso. E é por isso que a sua família é salva da grande fome, né, nesse período. Então, a gente vê um jovem preterido ali, né, passando rejeitado pelos irmãos, mas também um jovem que é visto por Deus e lembrado pelo Senhor. E isso é incrível. É incrível nessa história como o Senhor nos traz alertas, nos traz ensinamentos para que a gente fique ligado e venha aí crescer, né, nesse contexto. No versículo, quero chamar a atenção dos irmãos no versículo 2, porque às vezes, né, todos nós já lemos várias vezes essa história de José, mas talvez passemos por esse versículo 2 despercebido. Diz assim o texto: essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, ou seja, seus irmãos, né? Mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Então, provavelmente, acredita-se que nesse período, né, José, por ser o filhinho mais novo, né, ter mais aquele aconchego com o pai, ele ia com seus irmãos e voltava para contar o que estava acontecendo lá nos campos. E esses irmãos, eles não eram assim, não eram padrão de boas ações, né? Então, eles tinham aí os seus desvios, né? Os seus erros, e José era a pessoa que contava isso para o pai. Então, ele compartilhava isso com seu pai, o que causava ainda mais raiva, ainda mais tristeza nos irmãos, né? Tanto que a Bíblia vai dizer que eles o odiavam. Então, podemos ver aí que José era considerado pelos irmãos como um fofoqueiro de plantão, né? Aquele dedo de seta, né? Como a gente ouve aí nesses jargões familiares que a gente sempre está acostumado. E por outro lado, a gente percebe também um pai omisso, um pai que, né, ouvia ali, mas não tomava atitude. Quando José vinha e relatava um erro de seus irmãos, Jacó simplesmente fingia que não sabia, né? A gente percebe isso na história. O versículo 3 também nos chama a atenção porque diz que Jacó amava mais a José do que todos os seus filhos, porque José era o filho da sua velhice, filho da sua esposa amada e tudo. Mas nós percebemos aqui que esse favoritismo do seu pai é o que gera toda essa discórdia na família.
é o que gera todo esse caso. Quem tem muitos filhos geralmente fala assim: eu amo a todos iguais, mas muitas vezes as nossas atitudes, elas passam uma mensagem diferente dessa que nós pregamos. Muitas vezes nós dizemos que amamos todos os filhos iguais, mas às vezes nós tratamos o mais novo por ser o caçulinha, ou aquele que é mais debilitado, de repente tem alguns problemas de saúde. Fulano, eu sou mais achegado a fulano porque fulano precisa mais de mim. Então são coisas, são mensagens que a gente passa nas entrelinhas do nosso relacionamento, que precisamos, assim como nessa história de José e Jacó, nós precisamos aprender, né? Nós precisamos pôr em prática e analisar como tem sido o meu relacionamento com a minha família, né? A gente percebe que essa atitude do pai acaba trazendo discórdia, acaba trazendo ódio, engano ali. A gente vê que esses irmãos chegam ao ponto de tramarem, de conspirarem contra José. Eles queriam inicialmente matar José, mas aí, né, como fala lá no versículo 21, a pedido de Rúben, né, eles não matam, mas ainda assim o vendem e falam para o pai, chegam ao ponto, né, tem a cara de pau, vamos dizer assim, de dizer para o pai que o seu irmão estava morto, que fora comido por um animal, e chorarem ali a morte de José. Imagina, né, o que se passou na cabeça deles. E aí também, além de tudo, né, o texto é muito claro, mas o que também pode ter causado tanta ira aos irmãos de José? Justamente o pai ter dado ali, né, ter feito uma túnica talar de mangas compridas, né? Há quem diga que era colorida, outros vão dizer que era de mangas compridas, enfim, não há um consenso, mas o que nós podemos dizer é que isso significava bastante, isso revelava essa preferência, né? Era o filho querido, então por isso ele estava ganhando uma veste diferenciada, o que gerou ainda mais raiva, ainda mais ira nos irmãos, né? E aí revela o favoritismo de Jacó para com José. Então, queridos, né, dentro da nossa família nós precisamos, além do que nós falamos ou deixamos de falar, nós também precisamos observar as nossas atitudes. Talvez é aquele presente que você só dá para o seu filho no dia do Natal, mas o de um é mais valioso do que o do outro. Talvez um ganha um tênis de marca e o outro ganha uma sandália havaiana. Estou usando um grosso exemplo, mas são coisas que nós precisamos observar. Irmãos, talvez, né, tenha um diálogo mais aberto com um irmão, com o outro, mas cuidado para que os outros não se sintam desprezados, né? O tratamento com o pai, claro que tem aqueles filhos que são mais apegados ao pai, à mãe, mas amamos ambos. Mas cuidado para que as nossas ações não passem uma mensagem errada. Como eu falei, não há família perfeita. Há seres imperfeitos que podem melhorar, que podem crescer e aprender. Então, fiquem ligados. E aí, uma coisa bem marcante aqui, no versículo 4 diz que, vendo os irmãos que o pai amava mais a José do que os outros filhos, odiaram e já não podiam falar pacificamente. Isso aqui chama atenção, né? Falar pacificamente, talvez, Tamires, o que quer dizer isso? Isso daqui, irmãos, o ódio desses irmãos era tão grande, tão generalizado, que eles não conseguiam saudar José. Os irmãos sabem, né? Eu acho que tem algo muito parecido com a nossa cultura, né? A paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, né? Nós pegamos um pouquinho dessa cultura. E aí o povo israelita tem esse costume de saudar, de abençoar, né? Quando se encontram. Por isso, né? Nós abençoamos a paz do Senhor, que Deus te abençoe quando nos encontramos, né? Então, o ódio era tão generalizado, estava tão enraizado que esses irmãos não conseguiam saudar José. O fato de não conseguirem saudar José já revelava ali uma animosidade entre eles. Tinha alguma coisa errada, estava acontecendo alguma coisa errada. E eu me leva a pensar que
o ódio, ele é um sentimento que ele vai se desenvolvendo dia após dia e vai enraizando. Assim como falamos, né, dos valores imutáveis, que são raízes da nossa vida, esses sentimentos também são ruins para tentar distorcer aquilo que o Senhor propôs para nós. Então, nós precisamos atentar para isso, porque não posso crer que foi de um dia para o outro que esse ódio se instituiu. Claro que não, foi um longo prazo. E aí a gente observa quantas atitudes na nossa casa, no nosso relacionamento, a gente faz vista grossa, a gente passa a mão na cabeça. Não estou dizendo que a gente vai ser aquela pessoa mais chata dentro da família, né? E claro que não, cada família tem o seu jeito e cada um vai agir conforme o seu entendimento, conforme a sua dinâmica ali, né? Mas é importante a gente observar que nós precisamos estar atentos. Se irmãos não se falam, não se cumprimentam, não se saúdam, alguma coisa tem errado e a gente precisa resolver. Não dá para passar a mão e falar isso. Então, queridos, eu quero convidar os irmãos a observarem nesse texto que não existe essa família perfeita. Um grande problema nosso é achar sempre que a família do vizinho, ela tem a grama mais verde, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. A mesa, os pratos na mesa do meu vizinho tem as comidas mais deliciosas do que a minha. Aquela casa é mais organizada e mais bonita do que a minha. Esse é o nosso grande problema. Mas sabe o que acontece? Quando nós olhamos para o outro, para a vida do outro, nós olhamos superficialmente. Vocês só veem aquilo que eu quero mostrar. E infelizmente hoje, muitas famílias vivem de máscaras. Vivem um amor que não é verdadeiro. Passam uma imagem de algo que eles não vivem nas quatro paredes. Então isso precisamos atentar. Nossas famílias não são perfeitas porque a imperfeição faz parte da nossa natureza humana. Nós somos imperfeitos. Mas Deus, ele cria a família porque esse é o melhor lugar para nós nos desenvolvermos. É dentro da família onde nós podemos crescer, aprender esses valores imutáveis que serão passados de geração em geração. É dentro da família que todos nós somos diferentes. Tem aquele filho que gosta de música, tem o outro que gosta de televisão, tem o outro que gosta de videogame, tem o pai que é mais introspectivo, tem a mãe que é mais falante, que é mais comunicativa. Então, ou vice-versa, né? Cada um tem a sua dinâmica. Tem o pai que abraça mais, a mãe que já é mais um pouco tímida. Essas são as várias dinâmicas que acontecem, mas todas essas diferenças devem ser valorizadas. Valorizar essas diferenças torna o nosso lugar, o nosso abrigo, a nossa casa, o nosso lar, esse ambiente seguro, esse ambiente onde todos nós podemos crescer. E por que na nossa família há tantas crises, tantos problemas? Porque na nossa casa nós não usamos máscaras, nós não usamos maquiagem, nós não passamos aquele corretivo naquela imperfeição. Pelo contrário, é ali que ela aflora, porque ali nós somos nós mesmos. Nós falamos o que pensamos, nós agimos conforme pensamos, né? E ali, um às vezes não aceita, o outro pensa diferente, e a gente briga, conversa, mas chega a um consenso. E isso é importante. Precisamos sempre chegar à resolução do problema, à causa e à resolução. Então, tomem bastante cuidado, né? Lembre-se sempre que aquela família perfeita você só vê superficialmente, você só vê o que eles postam na rede social, né? Estamos aí na era digital, então você só vê as fotos que eles colocam, né? Quem vê pose não vê corre, né? É realmente isso. Quem vê lá a família linda sorrindo sempre, não vê as lutas que passamos. Então, irmãos, guardem isso, nenhuma família é perfeita, porque nós somos imperfeitos. Mas tem uma coisa linda nisso, e é por isso que eu amo tudo que Deus faz, porque tudo que Deus faz é bom. Deus criou justamente a família, que tem tudo para dar errado, mas dá certo,
porque é nesse lugar que nós aprendemos a ser melhores, nós desenvolvemos o melhor de nós. É nessa família cheia de imperfeições que nós crescemos, que nós aprendemos a amar, a lidar com o outro. Se lembra lá quando Jesus fala que devemos amá-lo acima de todas as coisas e amar o outro como a nós mesmos? Olha que grande oportunidade você tem de viver o amor que Jesus ensinou, que Jesus pregou, né? Dentro da sua casa. Olha que grande oportunidade você tem. É dentro da sua casa que você cresce, que você aprende. Sua família é imperfeita, a minha é imperfeita, mas é minha, é sua e é de Deus. Foi Deus quem nos deu e é por isso que nós glorificamos o autor da vida, porque Ele nos deu a família, Ele nos fez habitar em famílias. Mente aquela pessoa que fala que dá para viver sem família. Mente aquela pessoa que fala que viver em família é fácil. Mas nós sabemos que se o nosso Deus criou, família é uma instituição criada pelo nosso Deus, autor da vida, autor da criação, é porque vale a pena, é porque tem propósito nisso. Então, sempre que você olhar para sua família, por mais que pareça que você está nadando contra a correnteza, contra a maré, não desista da sua família, foi Deus quem te deu. Você tem um propósito, onde você foi plantado. Aqui a gente vê que José, para onde ele era levado, aonde ele era enviado, ele ia e ali ele florescia, porque as suas raízes eram fortes, eram fundas, eram profundas. Então, onde Deus te colocou, floresça. A gente vai falar bastante sobre isso esse mês. Então, queridos, não desista. Se a sua família, se você está satisfeito com a sua família, não se acomode, sempre tem algo que a gente pode melhorar, sempre tem um ensino novo. Talvez, né, ouvindo aqui essa pregação, você nunca percebeu que a Bíblia vai dizer que José, ele contava as histórias lá, ele contava, relatava para o pai o que os irmãos faziam, a maldade dos irmãos. Talvez você nunca parou para pensar, talvez você nunca pensou nesses aspectos da família de Jacó que começou lá atrás, com Lia e Raquel, né? Então, a gente percebe que sempre há algo a mudar. Se você não está satisfeito com a sua família, não desista dela. Vale a pena lutar pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus netos. Vale a pena. Por isso Deus te fez habitar em família, para você reconhecer o valor dessa instituição, para ali você aprender a amar e a cuidar. Não adianta eu querer cuidar dos meus irmãos que habitam ou na mesma comunidade de fé do que eu e não cuidar dos meus em casa. Não adianta. Nós precisamos viver aquilo que pregamos. Por mais que o mundo pregue outra coisa, por mais que o mundo venha nos falar que nós estamos errados, que eles querem mudar, querem fazer diferente, nós precisamos batalhar contra o que nós acreditamos. Na família, nós passamos por esse processo de crescimento. E por isso que tem crise, porque nós estamos crescendo. A criança, quando ela está crescendo, né? Quando começa a nascer o dentinho, ela tem febre. Por quê? Porque o corpo dela está desenvolvendo. É uma reação. Então, nas nossas famílias nós temos crises porque estamos crescendo. Mas é ali também que nós vivemos. Nós não sobrevivemos na família, nós vivemos. E por isso precisamos fazer desse lugar um abrigo, um lugar seguro, um lugar onde nós somos a melhor versão de nós mesmos. Sem máscaras, sem maquiagem, mas um lugar de amor. Então, queridos, família, embora não seja perfeita, é uma instituição criada por Deus, mas a família também não é para qualquer pessoa. É para aqueles que querem pagar o preço, para aqueles que entendem que o autor da vida nos deixou essa missão e esse privilégio de saber que tem alguém que me ama, que me gerou, que me criou, que me sustentou, né? E meus irmãos que me amam, que estão sempre ali dispostos a me ajudar. Então, não são perfeitas,
mas são projetos de Deus. E aí eu quero finalizar com os irmãos compartilhando o texto de Mateus capítulo 19, depois você pode ler, né, o versículo 19 do capítulo 1 até o versículo 12, eu vou ressaltar com os irmãos apenas o versículo 11 e 12, que diz, né, aquela questão do divórcio, quando eles estão perguntando para o divórcio, não vou entrar nesse aspecto hoje, mas eu quero dizer para você que família não é para qualquer um. Família é para quem entende o princípio do Senhor, quem entende os valores imutáveis e luta até o fim. Diz assim, Jesus lhe respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunuco de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, viver em família não é para qualquer um, é para quem entende a verdade do Senhor e para quem aceita viver em família. Porque nesse contexto os discípulos vão dizer assim, Jesus, então não dá. Então não dá para viver em família é melhor viver solteiro, é melhor morrer solteiro. Eles querem fazer isso com Jesus. E aí Jesus fala, olha, se eu tô falando é porque dá certo. Mas para dar certo vocês têm que querer, porque não é para qualquer um. Tem que pagar o preço. Se vocês acham que é um padrão inatingível, eu estou dizendo que é possível. Porque eu criei e eu abençoo, eu estou no meio da família. Mas não é para qualquer um, é para quem entende e para quem quer pagar o preço. Então, querido, guarde essa palavra no seu coração. Eu quero dizer para os irmãos que nós continuamos a nossa campanha, né, de doação de alimentos. Meus irmãos, o final do mês, o início do mês está chegando aí, o nosso pagamento para a glória de Deus está vindo aí. Então, separe. Se você foi lá fazer as suas compras, separe aquele alimento, irmãos. Não deixem, porque eu vou doar, então vou comprar o mais barato da prateleira. Não. Vamos dar o nosso melhor. Vamos amar como o Senhor Jesus nos amou. Ele nunca nos deu nada meia boca, nada resto, mas Ele nos deu aquilo que era de melhor que Ele tinha. Então, que você faça uma análise da sua vida e dê aquilo de melhor que você pode. Nós temos um compromisso, uma missão de alcançarmos 200 cestas básicas. Então, são 200 cestas básicas, 200 famílias abençoadas. Se você tiver dificuldade de comprar, né, a cesta básica, vocês podem também estar nos procurando, fazendo uma doação de apenas R$80, entre R$80 e R$100, para estarmos aí montando uma cesta básica, assim, abençoando essas famílias. Esse mês de maio, nós contamos com a sua participação. Não desista da sua família, não deixe de participar desse projeto. Se envolva nessas programações, porque é um tempo do Senhor, esse tempo tão especial que o Senhor preparou para nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, a sua família. Fica ligadinho aí nos nossos grupos, nas nossas redes sociais e não perca nada nesse mês de maio. Eu estou muito animada, eu estou muito feliz porque vai ser uma bênção. A nossa igreja IBNJ é uma bênção. As famílias da IBNJ são uma bênção. Então que Deus te abençoe, que você tenha uma noite aí abençoada, que vocês possam finalizar essa noite aleluiados, assim como eu estou feliz de nós podermos celebrar essa bênção que é a nossa família. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada porque o Senhor é incrível. A tua palavra, meu Deus, ela é profunda, ela traz verdades incríveis para a nossa vida. Senhor, nós entendemos que não existe família perfeita, porque perfeito é o Senhor, mas nós somos imperfeitos. Mas nós colocamos, meu Deus, a nossa família querida em tuas mãos. Abençoe, meu Pai, os nossos familiares. Nos ajude a sermos a melhor versão de nós, a começar dentro do nosso lar. Meu Deus, abençoe a IBNJ, abençoe a nossa igreja nesse mês. E nos ajude, meu Pai, toque nossos corações para que nós possamos doar, meu Pai, e alcançarmos aí essas 200 cestas básicas, porque nós queremos abençoar 200 famílias para começar, para a glória do Senhor. Deus, nós abençoamos assim em nome de Jesus essa semana.
nós entregamos a nossa vida e o nosso coração ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Boa semana. Não se esqueçam de terminar essa noite abençoando aí seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu cônjuge, né? E todos aqueles que moram com você. Que Deus os abençoe.